Olá, amigos da Sistec, estamos chegando mais uma vez, abraçando a cada um de vocês. Eu sou Kleber Doval e este é o TJS, a melhor informação sempre em sua TV. Vamos então conferir as manchetes de hoje. Anvisa proíbe pomadas capilares que podem causar até cegueira temporária. Chuvas causam inundações em casas e ruas de Dom Cavate. Estourou 3 muros, gente. Misericórdia. Bafômetro confirma acidente que causou morte de mulher na BR-458 em Iapu. Foi causado por condutor embriagado. Preso homem que invadiu e furtou loja em Inhapim. Mais de R$10 mil em notas falsas são apreendidos em Ipatinga. Assassinato no Morro da Antena, em Caratinga. Polícia não descarta tráfico de drogas como motivação. Assaltantes levam mais de R$1.000 em posto de combustíveis em Caratinga. E veja também, dispositivo de segurança ajuda e Polícia Militar recupera a moto furtada em Caratinga. E aconteceu da seguinte maneira: o autor furtou uma motocicleta na Praça Cesário Alvim e deu evasão com a motocicleta. Em seguida, a motocicleta possuía um dispositivo de segurança e, por causa desse dispositivo, a motocicleta efetuou uma parada brusca. Estes e outros assuntos em instantes no TJS. Olá, amigos! Bem-vindos de volta ao TJS. A Polícia Militar de Caratinga prendeu o autor de um furto de motocicleta. O veículo era equipado com um dispositivo de segurança, o que ajudou a polícia a recuperá-lo. Um homem de 30 anos foi preso pela Polícia Militar nesta última sexta-feira na Rua dos Operários, em Caratinga. De acordo com o aspirante Gilberto, da PM, ele teria furtado uma motocicleta na Praça Cesário Alvim, mas o veículo possuía dispositivo de segurança que foi ativado pelo dono, o que impediu que o homem completasse o furto. E aconteceu da seguinte maneira: o autor furtou uma motocicleta na Praça Cesário Alvim e deu evasão com a motocicleta. Em seguida, a motocicleta possuía um dispositivo de segurança e, por causa desse dispositivo, a motocicleta efetuou uma parada brusca. Efetuada essa parada, o autor aparentemente tentou furtar uma outra motocicleta, mas próximo ao local havia um militar de folga. Esse militar de folga identificou uma atitude suspeita e tentou realizar a abordagem do autor. Só que o autor seguiu sentido a rua Raul Soares e ganhou uma travessa e pulou o rio. Momento em que o militar subsidiou as equipes que estavam de plantão no momento, com a identidade do autor e outras informações importantes para que o rastreamento fosse iniciado. Iniciado o rastreamento, as equipes de hora efetuaram a prisão do autor e conduziram o autor à delegacia. Ainda de acordo com o aspirante Gilberto, o indivíduo preso já tinha passagens anteriores pela polícia pelo mesmo crime. O autor já é contumaz na prática desse tipo de crime. A prisão foi efetivamente de suma importância para a sociedade, uma vez que o autor tenha recuperado a sua motocicleta, além de trazer uma sensação de segurança muito grande para os moradores e toda a comunidade de Caratinga. O policial militar ainda destacou que as denúncias anônimas feitas pela comunidade facilitam o trabalho das autoridades no combate a qualquer tipo de crime. E, segundo informações apuradas pelo jornalismo da TV Sistec, um homem de 45 anos seguia pela BR-116, sentido Santa Rita de Minas, conduzindo seu automóvel, quando perdeu o controle do veículo na manhã deste sábado. Ele teria passado mal ao volante. O condutor saiu da pista, bateu em uma placa de sinalização
e foi parar à margem da rodovia. O Corpo de Bombeiros esteve no local, prestando atendimento à vítima. O homem foi encaminhado sem ferimentos aparentes, mas inconsciente, para o Hospital Irmã Denise. Após relatos de usuários sobre ocorrência de complicações causadas pelo uso de pomadas utilizadas para trançar cabelos, a Anvisa, Agência Nacional de Vigilância Sanitária, determinou restrições contra 15 desses produtos. A decisão foi anunciada na última semana. Segundo a Agência Nacional de Vigilância Sanitária, Anvisa, todos os produtos que sofreram bloqueios podem oferecer algum risco à saúde. O órgão afirmou em nota que segue acompanhando todos os fatos relatados de efeitos nocivos das pomadas capilares e que conta também com a atuação dos órgãos de vigilância sanitária dos estados e municípios para investigar os produtos suspeitos. Segundo o órgão, abre aspas, as medidas sanitárias cabíveis serão tomadas com a maior agilidade possível. Fecha aspas. Sendo assim, mais produtos podem sofrer sanções dependendo do resultado das investigações. Entre as medidas tomadas estão o recolhimento, interdição cautelar, suspensão e proibição da comercialização, distribuição, fabricação e uso, conforme cada caso. A Anvisa recomenda que não se faça uso de nenhuma dessas pomadas que estejam com restrições. Quem usou recentemente alguma delas deve lavar os cabelos, evitando que o produto entre em contato com os olhos. Caso algum sinal adverso seja observado, a pessoa deve procurar imediatamente por atendimento médico e informar o fato à Anvisa por meio dos endereços eletrônicos do órgão. No site da Anvisa é possível consultar se os produtos estão em situação regular. O morador de Coronel Fabriciano, que passava as férias com a família na Bahia, morreu afogado no último final de semana. Renato Gomes dos Santos, de 46 anos, estava em uma praia de Prado com a esposa e filhos pequenos, quando os viu se afogando e entrou no mar para socorrê-los. O homem conseguiu salvar a família, mas acabou ficando preso em uma rede de pesca e afundou. Pescadores e salva-vidas o tiraram da água e tentaram reanimá-lo. Levado para atendimento médico, o homem morreu ao dar entrada na UPA de Prado. Renato era funcionário da CEMIG. Veja a seguir, bafômetro confirma. Acidente que causou morte de mulher na BR-458 em Iapu foi causado por condutor embriagado. Olá, estamos aí de volta com o TJS. Um condutor embriagado foi o causador de acidente com morte em trecho da BR-458, que corta o município de Iapu, na tarde do último sábado. O homem de 52 anos dirigia uma Fiat Strada, que invadiu a contramão e bateu de frente em um Celta. Zila Salvador Machado, de 54 anos, foi quem perdeu a vida nesse acidente. Ela viajava como passageira no banco da frente do Celta. A mulher foi conduzida ainda com vida por uma ambulância de Iapu ao Hospital Márcio Cunha, em Ipatinga, mas morreu ao dar entrada na unidade de saúde. O motorista do Celta, de 59 anos, esposo de Zila, sobreviveu, sendo também levado para o Hospital Márcio Cunha, com ferimentos graves. Suspeita de fraturas de fêmur, de costelas e do braço esquerdo. Ele contou ter visto a Fiat Strada rodar na pista e vir na direção dele, nada podendo fazer. Bombeiros militares socorreram a vítima. Apontado como causador da batida, o condutor da picape apresentava hálito etílico, andar cambalaente, olhos vermelhos e conversa desconexa. Ele passou pelo teste do bafômetro, que acusou o consumo excessivo de álcool. O homem, que admitiu ter perdido o controle da direção do veículo dele e invadido a pista contrária, foi preso em flagrante. Durante o final de semana, o vizinho município de Dom Cavate foi afetado por fortes chuvas.
A enxurrada, na noite de sábado, causou danos à infraestrutura da cidade e também a propriedades. Fortes chuvas causaram inundações durante a noite do último sábado, 21, em Dom Cavate. Choveu aproximadamente 72 milímetros no período de 1 hora. Algumas ruas do município ficaram inundadas, causando danos à infraestrutura daquela cidade. Como pode ser visto nesta imagem, a enxurrada arrancou os bloquetes desta e de outras ruas. A água também chegou a invadir algumas casas e 3 muros desabaram. Olha a casa da Érica, o que aconteceu, minha filha? Estourou o muro, carregou o Paulinho, só deu tempo de colocar lá vinha em cima do carro, olha. Olha. Estourou 3 muros, a água. Estourou 3 muros, gente. Misericórdia. O bairro mais afetado foi o Serapião. E mais um assassinato é registrado em Caratinga. No Morro da Antena, um homem foi morto a tiros na noite deste domingo. A vítima do homicídio foi João Batista Campos da Silva, 37 anos. Ele foi atingido por disparos de arma de fogo, sendo 2, um no peito e o outro no calcanhar. O crime aconteceu na rua Ângelo Porcaro, no bairro Esperança, ponto também conhecido como Morro da Antena. Até o momento ficou apurado as seguintes informações. A princípio trata-se de um homicídio, do qual ainda não conseguimos apurar a motivação. Pode ser que tenha sido tráfico, mas carece de mais informações para poder afirmar. E o fato ocorreu da seguinte maneira: a vítima estava na frente da sua residência, quando entrou em discussão verbal com os 2 autores, e nessa discussão um deles sacou a arma e efetuou 2 disparos em direção à vítima. A vítima prontamente caiu em decúbito dorsal ao solo e aparentemente imediatamente foi a alta. De acordo com o aspirante Gilberto, os policiais militares, assim que chegaram ao local, conseguiram avistar os envolvidos no assassinato, mas eles conseguiram fugir. Eles estavam a pé, seguiram sentido a rua Coronel Chiquinho, tomaram uma casa, a escadaria de uma casa na descida. Uma viatura estava próxima ao local, recebeu informação, imediatamente deslocou, conseguiu avistar os autores, foi em direção a eles, mas eles já tinham uma distância muito grande, né? E a guarnição correu sentido os autores, mas sem êxito. Mas viu que os autores evadiram, pegaram essa casa, a escadaria, correram para o mato e daí para frente a guarnição não conseguiu acompanhar mais. A ajuda da população é extremamente importante, uma vez que quanto mais informações a gente receber, a gente consegue subsidiar mais elementos para a gente possa chegar aos autores para poder efetuar a prisão. A Polícia Militar já identificou os autores do assassinato, que até o encerramento desta edição do TJS continuavam sendo procurados. O rompimento da barragem da Vale em Brumadinho completa 4 anos na próxima quarta-feira. Familiares das vítimas convivem com o luto, a dor e a insegurança de novas tragédias. Aqui no estado, 20 barragens estão em nível máximo de alerta. 4 anos após o rompimento da barragem da Vale em Brumadinho, Minas ainda vive à sombra de uma nova tragédia. De acordo com a Agência Nacional de Mineração, órgão que regula o setor, o Brasil tem hoje 75 barragens em situação de emergência. 20 dessas estão no nível máximo de alerta. 12 ficam em Minas Gerais e 2 delas são da Vale, uma em Barão de Cocais e outra em Ouro Preto. As 2 estão em processo de descomissionamento. Valdir trabalhou em companhias de mineração. Hoje é consultor da Associação dos Municípios Mineradores. Ele diz que as prefeituras não têm autonomia sobre a atuação das empresas e cobra maior presença do governo federal para a fiscalização das barragens. Hoje tem 40 funcionários e fiscais concursados aguardando nomeação para virem trabalhar. Minas Gerais, que tem metade das 911 barragens que o país tem. E as maiores barragens de risco estão aqui, tem 5 fiscais efetivos e, se não me engano, 6 ou 7 em caráter temporário. Nesse concurso, que estamos aguardando a nomeação de 40,
12 serão para Minas Gerais. Dobra, mais que dobra, a capacidade de fiscalização de barragens aqui. A avalanche de lama e resíduos de minério matou 270 pessoas em Brumadinho. A Avabrum, a Associação de Brumadinho, contabiliza 272 vítimas, já que 2 mulheres morreram grávidas. 3 corpos ainda não foram encontrados e até hoje ninguém foi julgado pelos crimes. Em dezembro passado, o STF decidiu que cabe à Justiça Federal processar e julgar a ação penal. A decisão acatou o recurso dos advogados de Fábio Schwartzman, ex-presidente da Vale. Ele é um dos 16 indiciados pela prática de homicídio qualificado. A presidente do Supremo Tribunal Federal, ministra Rosa Weber, determinou à Justiça Federal que promova imediatamente o andamento do processo penal que apura responsabilidades por crimes cometidos pelo rompimento da barragem da Vale em Brumadinho. O objetivo da decisão é evitar a prescrição dos crimes. A procuradora do Ministério Público Federal recebeu os autos do processo na sexta-feira e garante que não há chance de extinção da pena por demora na tramitação do processo. O MPF ratificou a denúncia inicial do Ministério Público do Estado, que também cita empresas por crimes ambientais. A gente vai dar sequência a esse trabalho do Ministério Público Estadual e trabalhar com celeridade, porque este processo, assim como há uma preocupação em dar prioridade a esses casos mais graves. E não tem dúvida que esse rompimento da barragem de Brumadinho, com a morte de 270 pessoas, é um crime bastante grave, com repercussão, não é à toa, inclusive internacionalmente. Então, este é um processo que tem foco, que tem preocupação com celeridade. Esse é o recado que a gente passa para as vítimas que sobreviveram, né, e também para os parentes das vítimas que, infelizmente, se foram. E em Ipatinga, mais de R$10 mil em notas falsas foram apreendidos pela Polícia Militar neste final de semana. O suspeito de ser o dono das cédulas falsas foi abordado na rua, sendo flagrado com 3 notas não originais de R$50 no bolso. Na casa dele, foram localizadas mais 87 notas de R$100 e 47 de R$50, todas falsas, totalizando R$10.750. O indivíduo foi conduzido à Delegacia de Polícia Civil. Muito bem, vamos saber agora então como ficará o tempo em Caratinga e região nesta terça-feira. De acordo com o site Clima Tempo, a previsão para esta terça-feira é sol com muitas nuvens durante o dia. Períodos de nublados com chuva a qualquer hora. Em Ipatinga, a mínima deve atingir os 25 graus e a máxima 30 graus. Em Piedade de Caratinga, os termômetros devem variar entre 22 graus e 28 graus. Já em Bom Jesus do Galho, as temperaturas devem ficar entre 22 graus e 29 graus. Para Caratinga, a mínima deve atingir os 22 graus e a máxima 28 graus. Veja a seguir: carne feita em laboratório. Minas contribui com pesquisa que está adiantada no país. Olha, você já se imaginou comendo uma carne feita em laboratório? Acha que isso é muito difícil de acontecer? Pois acredite, isso já é uma realidade. E o Brasil está na vanguarda no desenvolvimento da chamada carne cultivada. A proteína multiplicada em laboratório tem entre os objetivos reduzir o impacto que a produção de carne convencional causa ao meio ambiente. As pesquisas estão adiantadas. Uma delas é desenvolvida em uma parceria da UFMG com o Cefet. Acompanhe. Quanto mais gente no planeta, mais necessidade de alimentos, entre eles a proteína animal.
Mas quanto mais gado no pasto, mais problemas ambientais. Uma questão tão complexa precisava de ajuda da ciência. E ela veio. Pesquisadores do Cefet, em parceria com a UFMG, encontraram uma forma de recriar a proteína animal em laboratório. É isso mesmo, é a carne cultivada. A pesquisa busca a replicação exata do produto a partir de células de animais. A primeira experiência é com a carne de frango. O que é isso? É a gente reproduzir a carne, que é o músculo, né, em laboratórios. A gente faz uma biópsia, isso sem uma intervenção muito grande no animal, tira essas células, uma parte do músculo, extrai essas células tronco, cresce elas em laboratório e aí diferencia ela em fibras musculares, isso que a gente chama de carne cultivada. É aqui nesse ambiente livre de contaminações com micro-organismos que as células são manipuladas. Depois, elas vêm para essa estufa e ficam em um ambiente controlado. Tudo visando a entrega de um produto seguro, além de saboroso. O processo é minucioso desde a extração das células até a montagem final da estrutura. Essa segurança é um dos pontos principais da produção de carne de forma controlada. A gente tem uma consciência muito grande que o consumidor, para esse produto, ele não existe. Né? Então a gente tem um trabalho de educação mesmo, primeiro de desmistificar, né, que não é sintético, que não causa câncer, que é totalmente controlado e vai ser regulado pelas agências, né, como a Anvisa, a FDA, né, e entre outros. Então essa é uma coisa muito séria, vai ser tratado muito sério desse ponto. E em questão, claro, que quanto mais a gente se assemelha, né, ao que a gente conhece por pedaços de carne, eu acho que fica mais fácil, né, também do consumidor aceitar. E o produto final do projeto é surpreendente. Carne com sabor de carne, gosto de carne, cor de carne e textura de carne. A indústria também já está de olho no potencial da carne produzida em laboratório. A JBS, uma das maiores do setor, está investindo mais de 100 milhões de dólares em pesquisas relacionadas ao produto. Nos institutos mineiros, o projeto já está bem avançado. Então, bastante sucesso. Então, a gente já conseguiu isolar essas células tronco, crescer, colocar nesse arcabouço tridimensional, nesse biomaterial e dar uma estruturação, ou seja, só o fato de a gente colocar nesse biomaterial, essas células já se diferenciam, já se formam fibras musculares e a gente tem uma organização dessas fibras muito semelhante ao que a gente tem no sistema in vivo. Então isso dá para a gente a noção de que essa estruturação pode ser usada a posteriori, né, para produzir uma carne. De acordo com a professora Aline Bruna, um dos desafios da carne cultivada é a legislação de cada país em relação ao produto. Ela vê avanços que podem contribuir para que esse tipo de carne se torne cada vez mais acessível ao consumidor. O primeiro marco em termos de legislação foi Singapura. Então, Singapura aprovou o primeiro produto cultivado, é um frango cultivado, né, que foi aprovado como um ingrediente inicialmente lá pelo órgão regulamentador equivalente à Anvisa deles. Menos de um mês atrás a gente teve um marco importante que foi o primeiro produto, o primeiro frango cultivado da Upside Foods, regulamentado pelo FDA americano. Então, com essa sinalização, né, a gente espera que muito em breve a gente já vai ter o primeiro frango cultivado em prateleiras, né, ou em restaurantes, provavelmente primeiramente, para ser consumido nos Estados Unidos e já com um relatório do FDA trazendo vários pontos super importantes. Estão sendo feitos experimentos, testes e muita pesquisa. O consumo de carne é uma realidade que faz parte do nosso dia a dia e, como eu te disse no início da matéria, tende a crescer. Garantir a segurança alimentar de uma população tão grande exige soluções inteligentes e sustentáveis. O equivalente a um boi, que se eu não me engano é em torno de 2 toneladas, né, de carne, a gente vai levar aí, as estimativas é que a gente vai levar em torno de 3 semanas. Né, e a mesma coisa aí, se a gente fosse na condição convencional, a gente vai levar em torno de 2 anos, né, para poder criar um boi. Então a gente consegue ampliar a escala, né, à medida que a gente consegue evoluir nesse desenvolvimento de tecnologia. Mais de R$1.000. Este foi o montante levado por assaltantes em um posto de combustíveis de Caratinga neste último final de semana. Confira.
posto de combustível escolhido pelos criminosos foi este que fica no bairro Limoeiro, em Caratinga. Repare nas imagens da câmera de segurança do posto. Elas mostram quando 2 indivíduos chegam ao local em uma motocicleta. O carona desce da moto, empunhando uma arma de fogo e anuncia o assalto. Ele rouba o frentista e também um cliente que estava abastecendo naquele momento. Por volta das 19h40, 2 indivíduos de roupas escuras, aparentemente com a parte de cima de capa de chuva, chegaram no posto São Rafael, antigo posto São Rafael, abordaram um frentista e uma pessoa que estava abastecendo. Foi levado a quantia de R$1.000 do frentista do posto e aproximadamente R$200 do freguês. Posteriormente eles evadiram sentido MG 329, sentido Bom Jesus do Galho, e ali tomaram um rumo ignorado. Realizamos aí a operação cerco e bloqueio com acionamento da fração de Bom Jesus do Galho, além de outras viaturas aqui de Caratinga, contudo até o momento não conseguimos êxito nessa situação. Foi utilizada uma motocicleta Honda CBX 250 Twister de cor vermelha. A placa não foi identificada no momento. Os 2 indivíduos magros, altos e um deles de cor morena. De acordo com o tenente Lessa, os assaltantes não foram identificados. O indivíduo que estava na motocicleta estava com um capacete vermelho e as vítimas não tiveram contato com ele. O outro que desceu da moto garupa, que estava armado, estava com um capacete de cor escura, só que o capacete teoricamente estaria fechado, segundo nos foi informado. Então não foi possível visualização do rosto dele. Como as câmeras pegam da parte de cima, então elas não facilitam nem a identificação da placa e nem a identificação dos autores. Está sendo trabalhado algumas informações e levantado algumas fotos para ser mostrada para as vítimas de maneira a tentar essa identificação. Foi preso pela Polícia Militar em Inhapim o homem que na madrugada desta segunda-feira invadiu e furtou uma loja na área central da cidade. Uma câmera de vigilância registrou a ação. Notem como o indivíduo danificou e arrombou facilmente a porta de aço da loja. Não foi informado ainda se os objetos que o autor levou, uma TV de 32 polegadas, dinheiro e cheque, foram recuperados. E na última semana, um idoso morreu pisoteado por uma vaca em uma área rural de Santana do Manhuaçu. Segundo informado, o homem de 72 anos, o sobrinho dele e mais 3 crianças retornavam à noite de uma pescaria quando foram cercados pela vaca. As crianças conseguiram escapar passando debaixo de uma cerca, mas o idoso e o sobrinho acabaram atacados e pisoteados pelo animal. O idoso sofreu fraturas em várias partes do corpo e morreu antes mesmo de dar entrada em uma unidade de saúde de Santana do Manhuaçu, para onde foi levado. O sobrinho dele, apesar de ferido, se recupera do ataque. O homem que morreu foi sepultado em Durandé, onde residia. Fim de mais uma edição do TJS. Obrigado por sua participação. Um abraço a todos e até o próximo encontro.